estamos aqui com o Tenente Coronel Silva Sá, comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar e comandante adjunto do 4º Comando Regional. Boa tarde. Primeiramente, boa tarde, Enzo, boa tarde a todos da Escola Estadual Santo Antônio. É um prazer para nós estarmos aqui e falar um pouco da segurança pública, levar a palavra da segurança pública, mas hoje, acima de tudo, parabenizar vocês da Escola Santo Antônio. Estivemos aqui e podemos verificar que, acima de tudo, dentro daquilo que é docente, eu vejo que a direção da escola, que todos os seus colaboradores se preocupam muito com a segurança pública. Então isso para mim é um ato de muita validez dessa escola aqui e é um lugar que eu aprendi a gostar muito. Tenente Coronel, o que fez o senhor escolher a carreira de policial? O senhor sempre teve esse sonho ou o senhor tinha outras aspirações antes disso? Bom, primeiramente, Enzo, dizer para você que parabenizo você também, né, por essa sua ação que você faz, por essa função que você está realizando aqui na escola. Dizer para você que a primeira vez que eu fui dar uma entrevista, isso foi no ano de 2000, ou seja, faz 25 anos atrás, eu não consegui terminar a entrevista. E eu vejo você bem desenrolado nisso, então parabéns para você, parabéns para todos aqueles que te dão o devido suporte e dizer um pouco da minha profissão e como eu cheguei nela. É muito interessante. Eu sou de uma cidade chamada Nortelândia, é uma pequena cidade aqui do estado de Mato Grosso. É uma cidade assim de aproximadamente 10, 12 mil habitantes hoje. Na época era 2, 3 mil habitantes, ou seja, era minúscula a cidade. E lá não tinha aquém do ensino médio. Então eu tive que, ao terminar meu estudo lá, do que tinham lá, eu vim morar na capital do estado. E na capital eu conheci uma coisa de mais perto, né? Algo de maior proximidade, que é uma coisa chamada violência. E verifiquei que naquele momento, depois de fazer o curso na Escola Técnica Federal, inclusive curso de edificações, então, via de regra, era para me seguir o caminho de engenharia civil, arquitetura ou algo semelhante. Só que eu verificava que não era bem aquilo que eu queria. E eu via muito violência, 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 violência. Eu testemunhei muitas situações, Deus me tirou delas, e eu verifiquei que eu deveria fazer algo naquele sentido, algo que fizesse com que desse sentido para a minha existência ali, para aquele propósito que Deus me deu. Foi quando eu conheci o CFO, Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar, que é ali no bairro Costa Verde, na cidade de Várzea Grande, cidade vizinha à nossa capital, Cuiabá. E ali eu verifiquei que o meu dom era aquilo. Hoje eu vejo assim que foi uma decisão assertiva. Jamais me vi fazendo outra coisa que não fosse a segurança pública, em específico a Polícia Militar. E Deus me deu a oportunidade de estar em praticamente todas as regiões do estado de Mato Grosso. Eu ainda quero executar pelo menos um de meus 2 grandes sonhos. Ou eu vou para a região ainda que eu não trabalhei no estado, que é a região ali de Cáceres, Pontes e Lacerda, a região da fronteira, ou eu gostaria de terminar minha carreira aqui na região sudoeste, em específico em Rondonópolis, que foi uma cidade que eu aprendi a amar. Muito interessante. E quando o senhor entrou para a polícia, como que foi a sua carreira até chegar no ponto atual que está? Quais dificuldades que o senhor passou e qual foi o momento marcante que o senhor acha que nunca vai esquecer? Tá aí uma pergunta difícil, Vence. Tá aí uma pergunta difícil. Eu possuo 27 anos de polícia militar. E nesses 27 anos nós já passamos muitas e muitas e muitas situações que, desde que
quando a gente entra, começa a ser aluno, né, chamado aluno oficial ou cadete da Polícia Militar. Logo em seguida ao posto a patente de aspirante oficial, em seguida segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel e futuramente, se Deus assim resolver nos contemplar, estaremos também no posto de coronel. E cada uma dessas fases a gente guarda algo assim que sempre foi marcante. Mas eu vou escolher uma história que me marcou, apesar de ser uma história triste, mas é uma história que serve para muita coisa que a gente vê hoje. E a gente vê resultados disso hoje. Tratava-se de uma ocorrência de violência doméstica. Foi na cidade de Água Boa, no ano de 2018, onde a nossa guarnição foi acionada decorrente que o marido estava agredindo a esposa. Chegamos lá, verificamos que era um casal e uma criança de aproximadamente 8 anos, 7, 8 anos. E tanto o homem quanto a mulher e quanto a criança estavam todos com vários hematomas. Primeira coisa, distribuímos cada um em separado para ouvir a versão de cada um. O homem disse que ele foi convidado pela mulher para morar na casa dela alguns meses atrás e que ela é muito ciumenta e que na data de hoje, naquela data ele tinha avançado nela e ele estava se defendendo. Inclusive, realmente, ele estava com vários arranhões. Em conversa com ela, ela falou que encontrou ela confirmou a versão dele, mas que ela encontrou uma mensagem no celular dela, que ela avançou nele e que ela queria que a polícia não deixasse ele ir embora. Olha só. E eu fui conversar com a criança, que foi o que me deixou mais triste, que isso que me marcou. Era uma menina, 7, 8 anos aproximadamente. Ela estava machucada porque ela estava limpando a casa e eles causaram várias quebradeiras, inclusive caco de vidro, e ela tinha pisado no caco de vidro, ela estava com o pezinho dela machucado, e que ela falou assim, que a mãe dela e o padrasto dela tinham bebido bastante, como faziam todo final de semana, e que a mãe dela não queria deixar o padrasto dela ir embora, porque tinha descoberto que o padrasto dela tinha também um outro relacionamento. Mas que a mãe dela era uma boa mãe, que só batia nela quando ela bebia. Só que você verifica que ela bebia todo final de semana, né? E a criança só falou assim, me abraçou e falou assim, tio, só quero te fazer um pedido. Não prende minha mãe, não. Então, isso me marcou. Isso foi uma das coisas que me marcou muito, entendeu? Mas são várias histórias, a gente vê hoje aqui ainda, que a nossa Patrulha Maria da Penha, por exemplo, aqui, muito bem capitaneado pela nossa Tenente Alice, faz um trabalho exuberante nesse sentido e é um dos gargalos da segurança pública ainda hoje. Entendi. Nossa, essa história é realmente muito triste. E o que a população pode fazer para conseguir ajudar ao combate da violência doméstica? Enzo, para aqueles que nos acompanham, aqueles que saber um pouco da nossa história, verifica assim que eu sou muito atento, eu sou muito, como que eu vou dizer assim, muito assertivo na questão das redes sociais. E por que eu faço isso? Porque eu tenho um sonho em termos de polícia militar, que é que todo policial militar, ou então pelo menos aqueles que estão à frente de unidades, principalmente unidades operacionais, que eles sejam mais transparentes naquilo que a polícia militar faz. Levar para a sociedade esclarecimento, levar o dia a dia do policial para a sociedade, para que a sociedade possa entender melhor o que é o serviço policial, o que o policial faz, qual os prejuízos, os percalços que o policial militar vê todos os dias e a partir daí a sociedade poder interagir melhor com a segurança pública. Hoje, no meu ponto de vista, isso aqui é minha opinião, eu vejo assim que não só a Polícia Militar, mas a maioria dos órgãos de segurança pública falam um pouco sobre segurança pública e deixam para outrem
né, outras pessoas falarem pela segurança pública. Aqui em Rondonópolis, quem fala pela segurança pública em termos de polícia militar, é o nosso comandante regional, sou eu, os demais comandantes de unidade. E eu vejo o seguinte, outra pessoa não tem condições de falar pela segurança pública porque não conhecem o nosso dia a dia, não conhecem o serviço prestado. E vivemos, Enzo, atualmente, numa luta do bem contra o mal na nossa sociedade. Uma luta do bem contra o mal. E a sociedade, se ela não conhecer o lado do bem, se ela não tiver informações do dia a dia, do cotidiano, de quem faz o bem, e o porquê que ele faz o bem, e porquê que ele faz daquela forma, com certeza o mal vai cooptar para ele essa pessoa. E desta feita a sociedade vai para o lado do mal, e isso só vai acontecer decorrente da falta de conhecimento, da falta de informação, da falta de comunicação. Entendi. O senhor tinha falado sobre que um dos objetivos do senhor seria trazer mais transparência do que a polícia faz, mas muita gente vê a polícia só como um combate ao crime, mas a gente sabe que não é verdade, que também tem vários projetos sociais que vêm da polícia. O senhor poderia falar um pouco deles? Com toda certeza, esse trabalho que nós procuramos fazer aqui em Rondonópolis e região, capitaneado pela nossa comandante regional, Coronel Grazielli, e vejo que nós estamos num momento crucial e um momento oportuno. Para você ter uma ideia, Enzo, a nossa comandante regional, Coronel Grazielli, é a única coronel que está na ativa e em unidade operacional do Estado de Mato Grosso. É a única comandante regional. São 16 comandos regionais que tem no Estado de Mato Grosso. E o Rondonópolis possui a única mulher comandante regional. E para mim isso é um ato assim, de muita honra para mim. Eu fico muito feliz, lisonjeado com isso. Por quê? Porque eu tenho alguém ali que eu possa conversar, que eu tenho alguém que eu possa, na verdade, ela me apoia, né? Ela me dá esclarecimento, ela possui aí uma vasta, um vasto conhecimento. Ela foi secretária de governo, secretária de assistência social, CETASC, do Estado. Ela tem um conhecimento gritante nesse sentido. Então nós podemos falar e traçar metas e objetivos e planejamento e execução de ações, principalmente nas áreas sociais. Dentre elas, a área do combate à violência familiar, entre elas a violência doméstica, a questão de diversos projetos sociais. Eu estava, antes daqui da nossa conversa, estava conversando com ela justamente sobre alguns, e isso é algo que nós podemos e iremos trazer aqui para Rondonópolis. E aqueles que nós já temos, né, vamos fortalecê-los. Entendi. Quais são os principais desafios da segurança pública atualmente? E quais metas que o comando estabeleceu? Bom, primeiro, em termos de segurança pública, sempre será reduzir os níveis de violência. Hoje, os nossos indicadores são os melhores de todos os anos anteriores. Hoje, se nós formos falar de homicídio, nós temos uma taxa menor. Se a gente for falar de roubo, nós temos uma taxa menor. Nós temos que falar de furto, nós temos uma taxa menor. E muito se fala hoje, e graças a Deus, muito se fala hoje em violência doméstica, em questão, e também na sua, talvez só uma das maiores consequências, né? A questão do feminicídio. Mas eu gostaria de colocar um parêntese nessa história, que pouco é falado, e eu não sei por qual motivo, sempre que vão debater disso, talvez decorrente que não dê ibope, né? Talvez seja isso. É o fato da comunicação. Por que eu digo isso? Enzo, hoje a mulher ela se sente mais segura e garantida da sua integridade física e mental se ela realizar uma denúncia. Se ela colocar em prática aquilo que é seu de direito. Então, no momento que ela registra, aparece lá o ícone, aconteceu um registro de violência doméstica. E assim vai. Então, hoje tem vários itens.
várias violências nesse sentido que são registradas. Aí fala, hoje tem muito disso. Não, eu não acho que hoje tem muito disso. Eu acho que hoje a mulher tem coragem de dizer quantas e quantas e quantos casos que ocorreram anteriormente que a mulher não denunciava, que a mulher aguentava calada, que ela era se colocada como doida, como louca, que ela era submetida decorrente de uma dependência emocional, decorrente de uma dependência financeira, decorrente de uma dependência social, decorrente que ela é mãe de filhos, que como que ela vai sustentar os seus filhos, entre outros motivos. Então, eu vejo que nós temos uma cifra negra anterior à criação da Lei Maria da Penha muito, muito, muito grande. Nós vemos diversos casos hoje, a gente conversa em diversas situações e a gente vê assim, que não tem nenhuma situação hoje que é nova. Não tem nenhuma situação que acontece hoje que não aconteceu lá com a mãe da vítima, que não aconteceu com a avó da vítima, que não aconteceu com as tias da vítima e por aí vai. Então, eu vejo assim, que estamos no caminho certo e sempre intensificando o combate à violência doméstica, principalmente da garantia da segurança da mulher, do idoso, da criança, do autista, entre outros. O feminicídio realmente é um problema muito sério no Brasil. E o que a Polícia Militar faz para tentar resolver esse problema? Bom, primeiro que o feminicídio ele não é um caso assim só da Polícia Militar. A Polícia Militar ela é só a ponta da lança, tá? A ponta da é o último a última instituição. É aquela que, se ela falhar ali no final, se ela não conseguir resolver aquele problema, não tem mais resolução. Mas para chegar até a Polícia Militar advir na situação, é porque vários órgãos já erraram. Porque vários órgãos já erraram. A questão do feminicídio não é uma questão de polícia militar, é uma questão de governo, propriamente dito. Eu não falo nem de governo estadual, eu falo de governo federal. Eu falo de todo o arcabouço de legislações propriamente ditas. Cabe à Polícia Militar o trabalho ostensivo, preventivo e, no caso de ser acionada, o trabalho de urgência e emergência. Isso tem sido feito. Isso tem sido feito. Todos os nossos aparatos, principalmente aqui em Rondonópolis, quanto à questão da nossa patrulha Maria da Penha, Enzo, aproximadamente 95, 97% das mulheres que realizaram a denúncia, que solicitaram a MPU, que é Medida de Proteção de Urgência, 96, 97% das vítimas não tiveram mais suas vidas ceifadas. Quando nós temos um caso de feminicídio, por exemplo, é muito pequena a cifra que aquela mulher, aquela vítima, possuía MPU. Eu lembro de um caso, esse ano ainda, aqui em Rondonópolis, que uma mulher vítima de violência doméstica, que possuía MPU e teve sua vida ceifada de uma forma extremamente covarde. E falando assim, em covardia, é dito do homem isso. É dito do homem isso. Não é um homem que é bem homem, é isso que eu costumo dizer, me desculpe a expressão, né? Mas não digo que é bem homem do homem, mas é o covarde. E infelizmente, em alguns casos, vem acontecendo. Entendido. E desculpe o desabafo. E quais que são os crimes que mais acontecem aqui na região? E como que é feito para resolver eles? Enzo, aqui em Rondonópolis e região sudoeste do estado, nós temos um problema sério que eu não vejo assim com tanta intensidade em outras regiões. E como eu falei para você, olha que eu já rodei em 3 dos 4 cantos do estado, né? Aqui em Rondonópolis, o que mais acontece são crimes de trânsito. O trânsito de Rondonópolis é caótico. O trânsito de Rondonópolis, ele é um trânsito, eu costumo dizer assim, é um trânsito homicida.
É um trânsito que é extremamente complicado. E isso advém de políticas públicas. Enzo, eu não conheço cidade do estado de Mato Grosso nenhuma do porte ou próximo do porte de Rondonópolis que não possui um pátio de apreensão. Você estuda aqui na nossa escola Santo Antônio, Enzo. Pensa comigo. Vamos supor que os professores, os colaboradores, os diretores falassem assim: Enzo, você e todos aqui da escola podem fazer o que quiser. Vocês podem ir para a sala de aula quando vocês quiserem, vocês podem estudar se vocês quiserem, vocês podem tratar bem um ao outro se vocês quiserem, vocês podem, inclusive, jogar a cadeira no professor se você quiser, se dá no sua telha, você está entendendo? Você pode fazer tudo. A Escola Santo Antônio seria organizada? Não. Não seria, né? É a mesma coisa o trânsito de Rondonópolis. O trânsito de Rondonópolis, o que acontece? A maioria dos veículos, principalmente motocicletas, não estão sob a tutela, não estão no nome do condutor. Geralmente estão sob o nome de uma segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava pessoa. Então, para ele, pouco importa se vai multar ou não vai multar. A única coisa que importa para ele é se o seu veículo será ou não apreendido. Mas ele sabe que não possui pátio de apreensão. Então, o que acontece? Eu acho que nós vemos aqui um trânsito de anarquia. Eu não sei se bem a palavra é bem essa, mas é um trânsito de anarquia. E eu lembro, vou contar agora uma outra passagem triste. Eu me lembro desse último final de semana agora, que nós tivemos a infeliz tragédia de duas vidas, de duas moças ceifadas, duas moças de 20 anos de idade, duas moças que trabalham, né? Ou seja, não eram pessoas quaisquer, não eram pessoas de má índole, e nós perdemos as duas vidas. E fizemos algumas postagens nesse sentido, e um comentário me chamou a atenção. Teve uma mulher que colocou assim: olha, não podemos deixar essas duas vidas em vão. Vamos conscientizar o trânsito de Rondonópolis, vamos fazer um trabalho porque essas duas vidas não sejam em vão. Isso eu me lembro que eu li esse comentário e tinha acabado de acontecer o fato durante se eu não me engano, sábado à noite. Se eu não me engano, foi um sábado à noite que eu li esse comentário. Foi pouco antes. Na segunda-feira de manhã, eu saí de casa e andei ali pelo centro, mais ou menos uns 3 quilômetros que eu andei. Dentro de 3 quilômetros, eu vi mais de 10 flagrantes de infração de trânsito. Então eu fiquei pensando assim: aquelas duas vidas foram em vão. Aquelas duas vidas foram em vão. As pessoas não se conscientizam. Acontece morte após morte no trânsito e as pessoas não se conscientizam. Só vão se conscientizar, Enzo, quando começar a doer no bolso. Quando ele tiver lá assim: o que eu uso para me fazer o crime de trânsito? Eu uso minha moto para fazer. Beleza, vou tomar sua moto. Pronto. Eu te garanto que ele vai aprender. Então, agradeço aqui a nossa comandante regional, agradeço ao magistrado Wagner Plaza, agradeço ao nosso prefeito municipal Cláudio Ferreira, ao nosso secretário da CEMOB, Thales, a nossa representante do Ministério Público nesse sentido, a doutora Joana, a doutora Maria das Graças, aos demais integrantes da Câmara Temática de Trânsito, que foi colocada nesse sentido aqui em nosso município, a qual deu a ideia, ofertou e homologou a ideia de que tenhamos um pátio de trânsito aqui e desta feita tentar de alguma forma, e eu tenho certeza que vai dar certo, a questão das operações, principalmente de apreensão de veículos. Entendo. O senhor acha que E novamente, desculpa o desabafo. É um pouco de desabafo dos que a gente decidiu. Às vezes a gente fala mesclado de razão e emoção. E aqui foi um pouco de emoção, mas é decorrente daquilo que a gente vê todos os dias lá e é algo muito carregado e a gente acaba levando isso para a alma. Você poderia falar um pouco sobre como funciona a Patrulha Guardiã e quais são os impactos desse programa para a sociedade?
fico muito feliz de falar da Patrulha Guardião. Ela foi instituída no 9º Batalhão, na região do Tijucal, em Cuiabá. Hoje ainda estava conversando com eles, capitaneado aí pelo cabo Adriano, e deu muito certo lá. Lá é uma região de 130 mil habitantes, ou seja, mais ou menos metade de Rondonópolis. E deu muito certo lá. E há 1 ano e 6 meses que nós chegamos aqui em Rondonópolis, eu tive a vontade de trazer essa ideia da Patrulha Guardião para o 5º Batalhão, em específico para Rondonópolis. Só que não pode ser quaisquer policiais. Teriam que ser policiais que possuem perfil para isso. E há certas situações que você não aprende. São certas situações que você nasce com ela. Foi no momento que, primeiramente, eu já conhecia o subtenente Delavi, de outros locais, mais especificamente da cidade de Colíder. Já sabia do serviço dele, já sabia que ele possuía esse perfil. E ele me falou do subtenente Carlos, onde eu fui procurar também saber do subtenente Carlos e verifiquei que os dois tinham o exato perfil para aquilo. E que eles eram do quilate de se montar uma Patrulha Patrulha Guardião. Falo muito de uma e de outra. Da Patrulha Guardião. E eles me surpreenderam mesmo, de forma extremamente positiva. O meu maior orgulho hoje, dentro da Polícia Militar, é a Patrulha Guardião daqui de Rondonópolis. O trabalho que o subtenente Delavi e o subtenente Carlos realizam é de estimada valia, muito grande mesmo. Eles fazem um trabalho social muito grande, não é só nas escolas, mas em diversos grupos que por algum motivo eles possuem uma vulnerabilidade. E isso sim é o que eu sempre procurei na segurança pública. Isso sim é o que eu vejo que é semear segurança pública. É você procurar de alguma forma, você agradecer ao nosso Senhor, lembrando que eu não tenho nenhuma religião, tá, Enzo? Eu não sou nem de A nem de B, eu apenas tenho o meu Senhor aqui dentro de mim. Só isso, não vou entrar no mérito de religião. Mas é de você trazer aquilo, aquele agradecimento, aquela gratidão que você tem que ter ao Senhor por você usar essa farda. E já que você tem o poder de usar essa farda, você tem o poder de ajudar aqueles que necessitam, por que não fazer? E desta feita, trazer uma maior igualdade, melhorias a diversos pontos, em específico em locais como são as escolas. E aqui é o caso da Escola Santo Antônio, que já fizeram uma parceria e que esperamos aí realizar vários e vários trabalhos aqui junto com vocês. Aproveitando que estamos falando sobre os projetos, como o da Patrulha Guardião, o senhor poderia explicar como que funciona o ProERD, que já formou milhares de crianças? Como que funciona esse projeto e qual a importância dele para a sociedade? Olha, eu sou muito feliz em falar do ProERD. O ProERD, eu conheci o ProERD no ano 2000, isso ainda em Cuiabá. E o meu primeiro trabalho com o ProERD foi no ano de 2001, na cidade de Sinop, onde uma soldado, inclusive que eu vi ela há pouco tempo agora, subtenente, Cristiane Brito. Ela fazia esse trabalho do ProERD e eu me apaixonei pelo ProERD justamente pelo fato daquilo que estamos passando hoje, Enzo. Essa integração entre a polícia militar e a sociedade. E principalmente externando a pessoa, hoje é adulto, mas lá em 2000 era uma criança, hoje é um adulto, né? Então ensinando a criança a não a dizer não. Até na música do ProERD fala, ensinando a dizer não, mas eu nem concordo com dizer não, mas eu concordo que é externar para a criança, para o adolescente, inclusive para os jovens, que quais são os malefícios da droga, do entorpecente, da violência gratuita, nas disciplinas, nas escolas. Então, eles levam conhecimento.
e diz para aquela criança, para aquele adolescente, para aquele jovem, que a decisão é dele. Ele que vai tomar essa decisão. Então ele não fala para dizer não, mas ó, a decisão é sua. Ele acaba por dizer não como uma consequência, mas é levar o conhecimento. É aquilo que vocês fazem aqui na Escola Santo Antônio, é esse podcast, é essa ação que vocês têm aqui, essa sala linda que nós temos aqui, é trazer esclarecimento, aquilo que eu falo, porque que eu trabalho muito com a rede social, porque a gente tem que levar conhecimento. Aquilo que não é segredo é algo libertador. Então, quando você externa o conhecimento a um grupo, esse grupo tem uma melhor condição de tomar o seu processo decisório. E o ProErd faz isso em demasia. E hoje eu tenho plena convicção que se não fosse o ProErd, as nossas questões de uso, venda, transporte ou semelhante de entorpecente, as questões das violências gratuitas, principalmente dentro, no seio das escolas, a questão da indisciplina escolar seria muito maior. O ProErd tem um trabalho viciante nesse sentido e eu acho, em minha humilde opinião, que deveria ser mais intensificado. Eu acho que o ProErd deveria ser uma disciplina dentro da escola, uma disciplina curricular dentro das escolas, justamente decorrente de um tratamento futuro. Então, eu sou um fã do ProErd. O ProErd realmente é um projeto muito interessante. Eu já participei do ProErd uma vez, Feliz. como aluno. E o senhor estava comentando sobre que é um projeto para o futuro, que a pessoa no futuro recuse o uso de drogas e entorpecentes. Mas e no momento de hoje, a pessoa ainda é adolescente, os jovens, você acha que os jovens eles estão mais difíceis ou mais fáceis de ensinar essa conduta? O que o senhor acha? Que antigamente eles eram mais certinhos, que hoje estão um pouco mais bagunceiros, ou que antes eles eram piores, agora deu uma melhorada? O que o senhor acha sobre isso? Excelente pergunta, Enzo. E também você está perguntando a minha opinião, né? Quando é opinião, a gente não precisa ser dono da razão. Eu vou dar a minha opinião, que hoje é algo mais complicado. Mas é decorrente, acima de tudo, de nosso arcabouço jurídico, de nosso processo penal, principalmente. Eu não gosto nem de falar assim, são as leis. Não. Eu acho que nós temos leis, até leis condizentes com diversas situações. O problema que eu vejo é como essas leis elas são colocadas em práticas. Dentro desse processo, nós temos algumas lacunas, vou tentar dizer dessa forma, algumas lacunas. E lacunas essas que trazem uma característica que é horrenda para o nosso futuro. É algo que nós chamamos de... Ai, tá me fugindo essa palavra agora. Quando a pessoa tem certeza que ela não vai ser... Impunidade. A palavra é essa, impunidade. É o senso de impunidade. A pessoa ela tem convicção que ela vai ocasionar aquele ato, que ela vai ocasionar aquela infração, indisciplina ou até mesmo crime, e não será punida. Ela não terá nenhuma punição. Por que a pessoa hoje ela atravessa o semáforo em sinal vermelho? Porque ela tem certeza que ali não tem nenhuma câmera que vai registrar e vai fazer a devida notificação. E se fizer a notificação, ela está sem placa. E se ela estiver com placa, o veículo não está no nome dela. Então, de forma nenhuma, ela será punida por isso. Então, ela vai atravessar o sinal vermelho. E, infelizmente, friso entrando na questão do trânsito novamente, né? E, infelizmente, acarreta em prejuízos enormes para a gente. E você pode ter certeza, Enzo, eu não conheço nenhuma cidade, nem Mato Grosso, nem fora de Mato Grosso, que uma cidade que tenha um trânsito catastrófico e seja uma cidade que não tenha roubo, furto,
homicídio, feminicídio, receptação, agressão. Ou seja, o crime, ele anda sob rodas. Dificilmente você vai ver alguém cometer um crime e fugir correndo, andando. O crime, ele anda sob rodas. E ele usa muito do trânsito catastrófico que nós temos. Então, o combate aos percalços do trânsito é também um combate de segurança pública. E aproveitamos que estavam falando sobre os jovens, eu queria perguntar para o senhor sobre um fato muito importante, que é a questão do trote. O trote vem sendo um problema muito grande. Desde só um pessoal achando que é legalzinho, vamos fazer uma brincadeira, enganar as pessoas, e pessoas que realmente fazem algo sério, assim, realmente querem atrapalhar a vida do policial. O que o senhor acha sobre o trote? Que medidas que o senhor acha que deveriam ser tomadas? Eu sou também, hoje, né, estou como gestor do CIOSP daqui de Rondonópolis. Então, se você ligar 190, vai ser meu pessoal que vai atender. Se você ligar 192, 194, vai ser o nosso pessoal que vai atender lá. Se você ligar para o Corpo de Bombeiros, será o nosso pessoal que irá atender. E a gente verifica ainda em Rondonópolis um grande número de trotes. É inferior a Cuiabá e Várzea Grande. Eu acompanho todos os números. É inferior, mas ainda é muito alto para o nosso município. Primeiro que é crime, né? Vamos iniciar aí, é crime. Segundo, que ele prejudica de forma direta a segurança pública. O policial, ele deixa de atender uma ocorrência que deveria atender, é utilizado uma viatura oficial, é utilizado um armamento oficial, é utilizado ali um policial e esse policial, ele é pago para isso. Então há um prejuízo enorme para a sociedade no momento que realiza esse tipo de trote. E infelizmente há pessoas, eu acho que friso, pessoas que ainda falta Deus no coração, que realizam isso. Mas deixar claro que trote é crime e ele tem sido combatido e é colocado ali em situações de flagrância, a pessoa é devidamente encaminhada à delegacia, sendo consumado o crime. Entendido. E agora eu queria perguntar para o senhor, quem pretende seguir a carreira na polícia militar, qual conselho que o senhor teria para dar para essa pessoa? Excelente pergunta, Enzo. Eu acho que acima de tudo é você ter perfil. É você ter perfil, você saber aquilo que você quer. Aproveitar aqui a presença dos nossos professores aqui e dizer que quando eu estudava, o perfil que eu tinha e que eu gostava de fazer era de ensinar. Era de levar ensinamentos. Era a facilidade que eu tinha. Então, eu cresci assim na vontade de ser professor. As, as inúmeras violências que eu presenciei é que mudaram a minha forma de ser. Então, tudo é referente a dom, é referente a perfil. Tem aquela frase lá que fala bem assim, faça o que você gosta, que você não vai precisar trabalhar dia nenhum de sua vida. Tem lá seu cunho de verdade mesmo, tem seu cunho de verdade. Eu, daqui 4 anos e meio, 5 anos, eu estou me aposentando da Polícia Militar. E eu estou me preparando psicologicamente para mim não usar mais a farda, preparando psicologicamente para mim não estar mais em uma viatura, preparando psicologicamente para mim não ter que ficar ouvindo rádio, me preparando psicologicamente para não ter que ficar estudando a cabeça de quem comete crime. Então, isso é uma questão de dom. Mas, de uma forma mais direta, eu gostaria de aconselhar as pessoas que querem entrar para a Polícia Militar e em qualquer concurso público, que estude, que dê valor ao estudo, que você tem que abdicar de algumas coisas durante o seu período de aprendizado, para que lá na frente você tenha as suas benevolências. Mas, acima de tudo, você tem que abdicar agora, que você dê a maior importância possível ao seu estudo. Logicamente, eu não estou dizendo aqui que você tem que lucubrar,
nesse sentido. Você não precisa ser o melhor em tudo, mas você tem que ser o melhor que você mesmo foi ontem. Somente isso. Se você conseguir ser o melhor que você foi ontem, com certeza você será um grande profissional. Não, quem sabe, da segurança pública, mas qualquer área você vai ser um grande profissional. Então, estudem. E por último, qual mensagem que o senhor gostaria de deixar para os cidadãos de nossa cidade? Tem várias, Enzo. Tem várias. Mas, já que está findando, eu gostaria de agradecer a você, falar para você que você é uma pessoa bem desenrolada, é uma pessoa de grande desenvoltura e que você tem um grande futuro na sua vida. Você é além daquilo que você tem apresentado para mim, você tem uma áurea muito boa. Então, que Deus abençoe você. E a todos aqui da Escola Santo Antônio, a todos que trabalham na área docente, uma área extremamente complicada, complexa e que merece muito mais ser valorizada. Eu sempre falo do tripé, saúde, segurança e educação. Enquanto a gente não trabalhar esse tripé de saúde, segurança e educação, eu acho inviável trabalhar em um outro assunto. Enquanto esse tripé não estiver bem alicerçado, qualquer estrutura que você for fazer, você precisa estar alicerçada. E o alicerce de uma boa sociedade é saúde, educação e segurança. Então, gostaria de deixar aqui a sociedade rondinopolitana e de toda a nossa região meu muito obrigado em nome da nossa comandante regional, Coronel Graziele, que tem trazido algumas ideias novas para o nosso comando regional, e isso tem trazido já excelentes resultados. Dizer para a sociedade que confie na Polícia Militar, que venham participar, venham saber do nosso dia a dia, venham receber os nossos esclarecimentos, a nossa transparência, as nossas informações, e a partir daí é que elas decidam se elas vão ir para o lado do bem ou se elas ainda, apesar dos apesares, querem ir para o lado do mal. Mas acima de tudo, que elas têm o livre-arbítrio para fazer. Lembrando que todo direito ele sempre vem e de uma forma obrigatória e de uma forma conjunta também com os seus deveres. E muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado, Tenente Coronel. Foi um prazer enorme estar com o senhor aqui. Eu queria te agradecer pela presença e agradecer também pelos conselhos que o senhor deu. Muito obrigado mesmo por estar aqui. E para você que nos acompanhou até aqui, espero que você tenha gostado de nosso podcast. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E fique atento para nossos próximos podcasts.